Olá, meu povo, estou aqui de volta hoje mais uma vez com um pouquinho de atraso, porque eu ainda vivo na saga do carro, né? Mas tudo bem. Bom, estamos hoje no terceiro vídeo, né? Na hora do café veio trazer o seu terceiro vídeo sobre benefícios por incapacidade. E hoje nós vamos falar do auxílio doença acidentário relacionado às doenças profissionais e doenças do trabalho. Então, assim, tem uma diferença, né? A doença profissional, a doença ocupacional, basicamente, ela tem uma característica que é implícita na função propriamente dita. Então, assim, aquelas funções que, pelo seu exercício, elas podem desencadear um problema de saúde no trabalhador. Então, por exemplo, digitadores, linhas de produção, então que a pessoa, pela fisiologia da função, acabam comprometendo a saúde do trabalhador. E existem as doenças do trabalho, que essas doenças normalmente são as condições em que o trabalhador está inserido que fazem com que essas doenças possam ser desencadeadas. Então, aí temos ruído, ambientes ruidosos, ambientes opressores que possam causar alguma espécie de doença relacionada à psique, como depressão, por exemplo. Situações de assédio moral que podem desencadear uma depressão, ou condições extenuantes de trabalho que possam desencadear alguma estafa, atividades em que você possa desenvolver problemas fisiológicos, por exemplo. Então, basicamente, a diferença é doença ocupacional, aquela que pelo exercício da atividade você pode vir a ficar doente, e doença do trabalho, pelo ambiente que você está inserido, você pode vir a ficar doente. E aí, quais são as questões que implicam as doenças do trabalho ou acidente de trabalho? Normalmente vai ter implicações na esfera previdenciária e na esfera trabalhista. Por quê? Se você está trabalhando numa função que te deixa doente, além de você poder obter um benefício previdenciário relacionado ao acidente de trabalho e à doença profissional, você também pode obter uma compensação do seu empregador. E aí são as indenizações por dano moral, porque a conduta do empregador em causar um malefício à saúde do trabalhador e gerar um prejuízo a esse trabalhador, então, na verdade, não basta o simples ato, tem que ter o prejuízo ao trabalhador, tem que aquela conduta, aquela doença ou aquele acidente tem que ter trazido um prejuízo para o trabalhador. Pode ser, por exemplo, um dano estético, num caso de um acidente, ou limitar o trabalhador na sua vida cotidiana, por exemplo. Então, vamos usar um exemplo que nós tivemos ontem do professor Carlão. Eu falo bastante do professor Carlão porque ele é meu professor da pós-graduação e ele é o grande incentivador desses trabalhos que eu venho fazendo aqui com vocês. Então, vamos supor, por exemplo, que o trabalhador sofra um acidente e ele tem um comprometimento na perna, né? E na vida cotidiana desse trabalhador, na vida pessoal desse trabalhador, ele gosta muito de jogar bola. É o esporte predileto dele. Todo final de semana ele joga aquela peladinha com os amigos ou participa de torneios de bairro e etc, etc. Então você imagina se aquele trabalhador que ele nunca mais vai poder jogar bola, o que isso pode acarretar para a vida dele, né? Ele deixa de praticar uma atividade em que ele se sentia bem, em que ele tinha prazer. E isso também pode estender para alguém que dança,
entendeu? Que tem o hábito de dançar, ou para alguém que toca um instrumento, por exemplo, toca um violão e aí ele tem um problema no braço, por exemplo, ele desenvolveu um problema, uma bursite no ombro, e aí ele não consegue mais tocar o violão. E aquilo traz um prejuízo para ele. Além da limitação, isso eu tô falando de ordem moral. Aí tem as questões patrimoniais, por exemplo, o dano material, que aí está intrinsecamente ligado à redução da capacidade. O quanto aquele trabalhador vai perder de potencial de trabalho, quanto você, trabalhador, perde na sua capacidade de trabalho ao longo dos anos, o quanto vai reduzir a sua capacidade de trabalho, o acidente que você sofreu, a doença profissional que você sofreu ou a doença do trabalho que você sofreu. E aí vem também a pensão mensal vitalícia, que é o empregador restituir a você aquilo que você perdeu com aquela doença que você adquiriu. Então, por exemplo, existe uma tabela que chama SUSEP, que mede o quanto o trabalhador teve de redução da capacidade laborativa. Então, por exemplo, num acidente, ele perdeu uma falange do dedo, isso tem um percentual. Ele perdeu 2 falanges do dedo, tem um percentual. Ele perdeu o dedo todo, tem um percentual. Ele perdeu mais de um dedo, tem um percentual. Ele perdeu o movimento de pinça, tem outro percentual. Na verdade, quando perde o movimento de pinça, entende que ele perdeu a função da mão, como eu já expliquei no vídeo anterior. Então, tudo isso vai ser medido de acordo com a tabela da SUSEP. Outro ponto também de discussão é em que momento o trabalhador tem ciência inequívoca do prejuízo que ele tem. Então, na verdade, existe uma grande discussão, que pode ser da alta do INSS, e aí vai depender se ele vai receber auxílio acidente ou não, que é um assunto para o próximo vídeo, sobre o que é o auxílio acidente, ou se é do momento em que é feita a perícia num processo trabalhista, por exemplo, ou num processo previdenciário, e aí vai delimitar exatamente que percentual ele tá. Todo essa análise, todo esse percentual vai servir de base tanto para indenização de cunho material como a pensão mensal vitalícia. A pensão mensal vitalícia nada mais é, por exemplo, é analisado na perícia e o perito concluiu que você tem 20% de redução da capacidade laborativa. Vai pegar esses 20%, então vai pegar o seu salário hoje, vai dividir por 100, multiplicar por 20, ou seja, vai tirar 20% do valor do seu salário e a empresa vai pagar este valor para você ao longo da sua vida, durante toda a sua vida, até normalmente a expectativa de vida que o IBGE traz para o brasileiro, que hoje está em torno aí de 73 anos, mais ou menos. Varia um pouco para mais, um pouco para menos. Então, a empresa tem que te pagar isso mensalmente. Pode ser, em alguns casos, de uma única vez, uma indenização unitária. Pode ser que a empresa seja obrigada a constituir um capital, fazer um investimento que vai render um valor que vai ser tirado esse percentual que é devido a você. Então, o normal é que você, trabalhador, aguarde você se desligar da empresa para acionar a empresa em relação a uma doença profissional ou um acidente de trabalho. Eu não entendo que isso é viável, porque pode surtir as discussões das prescrições, né, da prescrição e da decadência. Porém, é muito complicado também para o trabalhador ingressar com ação estando trabalhando. Porém, se é um emprego estável, se é um emprego que você não tem perspectiva de sair dali, o ideal é que você imediatamente ingresse com uma ação, para você verificar essas questões relacionadas às doenças. Então, assim, um conselho também, se a empresa fornece meios adequados de trabalho, se a empresa fornece ginástica laboral, se ela tem normas de segurança, obedeça. Por quê? Isso só vai contribuir para a sua saúde e para o seu bem-estar.
né? Não vai te trazer nenhum prejuízo. Sempre observe as normas de segurança, os regramentos que a empresa te passa para você exercer aquela atividade, né? Porém, o que pode acontecer também é você não fazendo as coisas da maneira que você foi treinado para fazer ou da maneira que a empresa impõe que você faça. Se você ingressa com uma ação pedindo a responsabilidade da empresa e a empresa consegue comprovar que você não agiu com cautela, você acaba afastando a responsabilidade da empresa. Então, assim, haja dentro das normas que a empresa impõe para a segurança do trabalhador, que mesmo assim, se ocorrer uma doença profissional, não há meios da empresa te responsabilizar pela ocorrência dessa doença. A responsabilidade vai ser sempre dela, tanto na esfera trabalhista quanto na esfera previdenciária. E aí nós partimos para as outras questões. Se a redução da capacidade laborativa for permanente, parcial e permanente, você pode ter direito a receber o auxílio acidente da Previdência Social. Só que o auxílio acidente eu vou explicar no próximo vídeo, porque o vídeo aqui tá ficando um pouco longo. E também, se a redução for total e permanente, aí você cai na aposentadoria por invalidez, que também é um assunto para o próximo vídeo, tá? Então, assim, caso vocês tenham algumas dúvidas, podem deixar nos comentários ou me manda no direct que eu vou esclarecer. Outro ponto, então, que eu vou pedir para vocês é que vocês curtam, compartilhem esse vídeo, porque pode ser que o que eu venho falando para vocês traga algum esclarecimento para alguém que está passando por uma situação semelhante. E na dúvida, estando passando por uma situação assim, procure sempre um profissional especializado que vai poder te orientar da maneira correta, tá ok? Tenham um bom dia, até o próximo Na Hora do Café, que eu vou falar sobre o auxílio acidente e a aposentadoria por invalidez. Tenham um bom dia.